Tem aquela fatia de cliente que quer comprar constantemente, cara. Ele quer comprar constantemente, só que ele precisa de um empresário que entenda essa mecânica. Isso faz com que evite inúmeras ações de queimão e liquidação. Quando chega a novidade toda semana, evita que... vai evitar que você tenha que fazer promoção e queimão. Por que que evita? Porque você vai vender constantemente, então não vai sobrar mercadoria. Não é igual comigo quando acontecia, quando eu tinha loja de 10 ou loja de 15. Eu tinha que vender porque eu tinha que fazer algum queimão, porque sempre tinha uma dificuldade para vender. Porque chegava um ponto, mesmo sendo de 10, mesmo ela sendo de 10, ela não tinha qualidade, cara. Então não tinha condição de chegar a novidade. E isso dificultava muito. Beleza, então toda semana chega novidade, faz com que evite inúmeras ações de queimão. Que é essas ações de queima, eu já falei, vou continuar falando, que ela causa um custo elevado no custo operacional daquele mês. Além de você não vender no janeiro, aí você faz uma ação dessa, você pode até vender. Mas se você colocar na balança, você vai sentir claramente que você ficou no vermelho. Ah, Wesley, mas eu movimentei minha loja. Gente, nós somos empresários. Nós somos empresários. O que o empresário quer? Ele tem que ter lucro, tem que ter receita. Porque se ele não tiver lucro e receita, nada feito. Então, você não pode ficar só naquela ação de venda. Tá? A novidade de movimento da sua loja é que sempre é como se fosse uma inauguração toda semana. Então isso você trabalha movimentando a loja, vendendo todo o estoque, tendo alto giro e evitando lá na frente sobrar mercadoria para você fazer um queimão. Então pega bem essa visão. É o que sempre eu digo, é uma inauguração por semana, é uma novidade que chega toda semana. O cliente, não adianta ele ver algo novo na sua loja, mesmo que ele não está com vontade de comprar, ele vai ter um movimento para comprar. Por que ele vai ter esse movimento? Porque você foi sábio ao levar para ele a novidade. Então ele vai ficar sempre curioso o que vai chegar a semana que vem. Então são pontos para você pensar bem. Vale muito continuar a mecânica. O que vale mais? Você continuar com a estrutura de loja tradicional, ou você mudar para a loja popular 3.0. Aí você tem que pensar bem. Ou você continua na mecânica de picos de vendas, né? Aquelas mecânicas da tradicional, vende, depois você tem que fazer um queimão. Ou ação, na maioria das vezes, ou a maioria das vezes, não traz nem lucro essas ações. Você pode ter certeza. Ou compensa vender e vender sempre. Aí você tem que colocar na balança. Wesley, não, eu vou continuar fazendo esses picos de venda. Eu vendo bem em datas comemorativas, depois eu tenho que fazer torra-torra. Beleza, aí você vai colocar lá os picos de vendas, você pode ter um lucro de dezembro, mas aí janeiro, fevereiro e março você não vai ter, porque você não provocou uma ação, um movimento diferente na sua loja, você não mudou o ponto de vista. Aí é você como empresário que você tem que colocar na balança. Eu particularmente, eu acho que o mais importante de qualquer comércio, que nós estamos falando aqui, até o tema de hoje, né? É você vender sempre. E principalmente em janeiro. Janeiro, quando chega em janeiro, além de as vendas caírem, chega aquele monte de compromisso para você pagar. É imposto, é não sei o quê, é IPVA, é volta às aulas. Não, aí chega tudo. Então o empresário, ele tem que ter em mente o seguinte: ou você empreende da maneira correta, ou você paga as consequências. Por isso que empreender, ele é muito bom, porque só que você tem que estar atento. Você tem que estar atento às mudanças, você tem que estar atento à adaptação. Então você pensa assim, você entra ano e sai ano, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Você tem a loja tradicional, cara, vou vender bem Dia das Mães. Você vai e vende, tem que fazer uma ação depois. Porque você é um lojista com aquela mesma cultura, né? Aí, não, ganhei um dinheiro Dia das Mães. Aí você tem que fazer aquela ação que pega aquele dinheiro e fica 2 meses sem vender. Chega aí, Dia das Crianças, você faz a mesma coisa. Aquela ação, vende, depois para, você tem o resto, o que era o seu lucro, que ficou na mercadoria, você tem que vender mais barato e ainda pagar a despesa de saída. Então a sua preocupação vai ser a mesma. Chegou dezembro,
vai ser a mesma coisa. Passou data, e dezembro é a época de você guardar muito dinheiro. Aí chegou dezembro, eu vou vender, aí além de janeiro separado, porque a sua estrutura tradicional, ela proporciona isso. Você pensou somente no preço, você criou uma situação porque o cliente, às vezes, ele deixa de comprar em lojas de amigo meu que é tradicional, de dezembro, para quando ele lançar a promoção em janeiro, ele lá comprar. Você acredita nisso? E tem gente que faz isso. A pessoa quer comprar um produto mais caro, ele espera passar o dezembro para comprar ele mais barato. É como se fosse a loja fosse uma roda gigante. Ela vai girar sempre. E não saindo do lugar. A roda gigante assim, indica que está lá em cima, depois está aqui embaixo. Está lá em cima, depois está aqui embaixo. Começa o ano cheio de esperança e com a liquidação, trabalha, movimenta, como, sabe, é aquela situação complicada. Você trabalha, mas não vê o resultado, porque a roda é gigante. Aí tem dia que tem resultado, depois não tem resultado. Aí quando tem resultado, tem que guardar o dinheiro para pagar aonde não tem resultado. Aí você vai ficar no 0 a 0. Aí quando você vê, peraí, eu não estou tendo lucro. Por que eu não estou tendo lucro? Porque o seu jeito de trabalhar você criou uma necessidade no cliente. Você colocou para vender só em épocas sazonais. E esqueceu que a gente não vive só de épocas sazonais. Nós vivemos, o ano inteiro tem que vender. E tem que vender bem, para você não ficar no 0 a 0. E no final do ano fazendo altas compras para poder vender muito. Aí acontece muito ainda que o cara acostumou tanto os lojistas tradicionais a vender só de datas, que no final de ano o cara começa a comprar muito em outubro, novembro, aí chega em dezembro, aquilo que era para sobrar como lucro vai sobrar como mercadoria e ele vai ter que vender e às vezes ainda tem os boletos que ele não recebe, tem uns fiados. Teve um podcast meu, acho que foi quinta-feira, de um aluno meu de loja de imóveis, que agora ele tem a loja de imóveis, mas ele está indo para a loja popular, montou a primeira dele, a loja popular esse dezembro agora, ele vendeu em 10 dias 78 mil à vista, em 10 dias, lá ele fala lá, João Ricardo, vai lá no YouTube, vocês vão ver isso, e lá ele fala muito bem, claramente isso aí, passa o janeiro, quando chega o janeiro, é aquele monte de inadimplência da loja de imóveis dele, e a loja popular dele, ele vendeu isso, não vendeu nada fiado, somente à vista na grana. Ele até falou lá, comentou que é a galinha dos ovos de ouro dele. Por quê? Porque ele está vivendo a situação. A loja de imóveis teve um período dele que ele levou mais de 700 mil de prejuízo. Não é um prejuízo assim que ele perdeu, mas está na mão dos outros, recebe aleatoriamente. O dinheiro não está com ele. Então se o dinheiro não está com ele, não é dele. Aí tem aquele monte de sabe? Aí ele falando, Wesley, eu vendi, cara, mas agora o povo começa a pagar, já não paga, porque tem outros compromissos. Aí pagar o primeiro boleto, a primeira notinha, já não paga. Porque a pessoa, primeiro o que ela vai fazer? Ela vai honrar outros compromissos para depois vir. Aí inicia a tal da inadimplência. Aí para receber é outro problema. Porque quem vende fiado tem um problema. Loja Popular 3.0 não vende fiado. Então você vendeu fiado, além de você não receber, às vezes aí passou, o pessoal não foi receber, você tem que pagar uma pessoa para ir atrás. E tem que pagar a pessoa e tem que instruir ela com cuidado, porque da maneira que você recebe, às vezes você leva até um processo. Então tem tanta coisa negativa no ponto de você vender fiado que é complicado. Aí você volta para o 0 a 0.